E aí, galerinha, preparados para esse tutorial mara que eu preparei para vocês? Então cola aí! O primeiro passo dessa make é a barba do lado do Tony Stark. Então você tem que fazer a marcação, né? E fazer a barba. Eu utilizei uma caneta elétrica como barbeador para fazer esse desenho da barba. E agora eu venho preenchendo com sombra preta. A paletinha que eu estou utilizando é da Catherine Hill. E um pouquinho de lápis preto também, onde precisa de mais preenchimento, desenhando os fiozinhos, encorpando um pouco mais, retirando o excesso, venho esfumando com o dedo mesmo. E aí eu começo a fazer a marcação das linhas de expressão dele com um lápis marrom, no nariz, na testa, aqui na linha do bigode chinês eu fiz um pouquinho também. E depois começo a esfumar com o próprio esfumador do lápis. Depois eu começo aplicando o corretivo na parte da boca dele, para diminuir um pouquinho da boca, porque a boca do Tony Stark é menor. Então, apliquei corretivo apagando o contorno natural. Comecei a aumentar um pouquinho mais o bigode na parte de cima. E o cavanhaque na parte de baixo, para diminuir um pouco mais essa boca. Daí eu venho reforçando um pouquinho as linhas de expressão. E começo a fazer uma demarcação no olho por fora, para aumentar um pouquinho o olho dele. Porque também o olho do Tony Stark é um pouquinho mais arredondado. Então, eu começo a adicionar um pouquinho de sombra preta para fora da raiz do cabelo dele, também com o intuito de diminuir um pouquinho da testa dele. Porque a do Tony Stark é menor, então eu fui tentando aproximar os traços o máximo possível. Aí eu venho esfumando com o pincel para não ficar muito marcado. Começo adicionando o branquinho por dentro do olho para aumentar também. Com a sombra eu começo a demarcar a parte do olho também para arredondar e das olheiras dele ali. Agora eu tô fazendo um contorno no rosto, a fim de deixar um pouquinho mais, com os traços mais marcantes, né? Esse contorno eu utilizei uma sombra marrom bem escura. E aí eu comecei a aplicar cola em bastão nas sobrancelhas. Bastante, para grudar essas sobrancelhas para cima e penteando com uma escovinha, para ela não aparecer na parte da máscara do Homem de Ferro. Eu também coloquei um pouquinho do outro lado, a fim de modificar o traço natural da sobrancelha dele, porque eu ia esconder parte dela. Então, ó, bastante camada até deixar bem lisinho. Então, eu venho com um pouco de pó solto e passo em toda a sobrancelha para camuflar. Depois venho retirando o excesso e começo a aplicar o corretivo laranja. O laranja ele vai camuflar o tom mais escuro da sobrancelha, para depois a gente vir com o corretivo cor da pele. Do outro lado, fiz o mesmo procedimento, porém em parte da sobrancelha. Como eu disse, não iria escondê-la toda, porém o final dela eu escondi e deixei ela um pouco mais fina também. E aí eu venho com um cotonete limpando aonde eu quero que ela apareça. Depois eu comecei o lado da máscara, utilizei uma torre de clown da Color Make para fazer esse lado. E comecei desenhando o traçado da máscara. Depois disso, eu venho aplicando a coloração vermelha nos pontos que é vermelho. Depois fiz a demarcação do detalhe em preto ali na máscara. E comecei a aplicar a tinta dourada por cima da sobrancelha, em toda a parte em que precisava desse douradinho na máscara.
Daí eu volto fazendo os detalhes em preto na máscara. Essa parte também que tem um buraco, eu fiz em preto. Sempre com um pincel fininho para fazer esses detalhes do traçado na boca. Um pincel bem fininho de precisão. Agora eu venho com o clau branco na parte do olho. Passa bastante para ficar bem branquinho. E depois dou uma seladinha com um pó translúcido. Depois volto fazendo todos os detalhes da máscara em preto, ali embaixo, ó, na parte do queixo que faltou um pouquinho de vermelho, na parte do pescoço. E agora, para fazer o detalhezinho, eu venho com um pouquinho de sombra azul no cantinho do olho. Se vocês verem na máscara tem esse detalhe. Depois eu sequei um pouquinho com o secador, principalmente a tinta líquida que eu utilizei, que é a dourada, para eu poder fazer o restante dos traçados da máscara. E para eu poder utilizar também os pós que eu ia utilizar para dar um pouquinho de profundidade nessa parte da máscara em dourado, senão ia virar uma lama, né? E feita toda essa parte do sombreamento, tanto ali no maxilar, na testa, fiz alguns detalhezinhos com sombra em marrom para dar um efeito de profundidade. A nossa maquiagem está pronta! E o efeito, pessoal, é esse. Olha que legal que ficou. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo!